Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Oliveira do canal Enchente tem História. Dando prosseguimento ao nosso quadro Essa Foi Questão de Prova, a gente vai trabalhar hoje a questão 35 que caiu no SSA 2, ok? Aplicado em 2023. O enunciado me diz o seguinte: a imagem a seguir é de um personagem histórico do Brasil no século XIX, destacado por defender ideias progressistas. Então eu já sei que é um personagem histórico do Brasil e está situado ali no século XIX, né? Entre 1801 e 1900, ok? Então, dentro desse período aqui, eu tenho o século XIX, tá? E aí a gente já tem mais ou menos uma ideia do que ocorre no Brasil nesse período, né? A gente tem aqui o finalzinho do período do Brasil colônia, tem o processo de independência, tem o primeiro e segundo reinado, o período regencial, a gente tem várias lutas sociais aí envolvidas, ok? Mas aí vamos dizer que a gente não identifica esse indivíduo. Esse cara, ele é o José do Patrocínio, tá? José do Patrocínio, ele foi um importante ativista na luta por direitos, né, abolicionistas, ok? Por direitos, né, de indivíduos, direitos relacionados à liberdade, tá? Mas aí, professor, na hora da prova eu não lembrei que era o José do Patrocínio, não reconheci, não associei ao abolicionismo. Até porque a questão ela dá uma complicada quando ela diz assim, que ele é um personagem histórico do Brasil, é do século XIX e ele vai defender ideias progressistas. Mas vários personagens do século XIX, desse período que eu temporizei aqui para vocês, eles se utilizavam, defendiam, né, de ideias progressistas. Porque essas ideias progressistas, elas geralmente vão estar associadas aí ao progresso, como o próprio nome já diz. E esse progresso, ele tem que trazer benefícios sociais, ok? Uma mosca aqui querendo aparecer no vídeo. Então, prosseguindo. A questão continua. Suas lutas encontram ressonância em que ideais contemporâneos? Então percebe, vê só. Eu estou pegando, imagina que eu não sei que é o José do Patrocínio, eu estou pegando um personagem histórico do Brasil, tá? E eu sei que ele defendia ideias progressistas e a questão me pede para associar isso a momentos da contemporaneidade, ok? Eu percebo aqui, né, que ele está em cima de um suporte, ok? Ele é uma figura destacada na imagem. Não sei se vocês conseguem perceber que ele está em cima aqui de um suporte, né? Esse suporte são pedras, na verdade. A gente percebe que essas pedras, não sei se vocês conseguem identificar, ó, mas elas estão surgindo a partir daqui na imagem. Elas estão sendo arremessadas. E esses indivíduos, né, que a gente percebe que eles são negros, eles estão apanhando essa pedra, tá? A gente percebe aqui que eles estão, ó, apanhando essas pedras e eles estão fazendo uma espécie de pedestal, né? Uma espécie de utilizar o termo altar, mas não pensem aí no cunho religioso, tá? Então eles estão organizando aqui uma espécie de altar, né? Uma espécie de pedestal, de escadaria, onde essa figura, né, em destaque está em cima, ok? Então a gente percebe que essas pedras que estão sendo jogadas a partir daqui, a gente percebe que já há algumas no chão, e essas pedras elas foram utilizadas para fazer essa escadaria aqui, né, esse pedestal, onde essa figura central ela se encontra apoiada, ok? Então, a partir dessa análise da imagem, eu preciso associar em relação ao que ele lutava e quais são os ideais contemporâneos em relação a isso, ok? Primeiro diz aqui que é o populismo e o neointegralismo. Pessoal, o populismo ele é uma característica de alguns governos ou indivíduos, né, relacionados à política ou em alguma posição de destaque socialmente falando, onde eles vão tratar situações muito próximas ao povo. Por exemplo, lá na era Vargas eu tinha Getúlio, político populista, e qual era o apelo populista de Getúlio? Eram as questões trabalhistas, ok? Então as questões trabalhistas elas ali iam abraçar as massas, tá? E o neointegralismo, ele é uma situação mais contemporânea, apesar da questão querer que eu faça essa relação com ideais contemporâneos, né? Esse neointegralismo ele é uma situação anacrônica a esse período. Porém, mesmo assim, a gente traz, né, essa questão neointegralista como uma questão ligada mais às elites, ok? E a gente percebe que esse indivíduo ele está ligado à causa abolicionista, até pela representatividade na imagem. Logo, a gente vai excluir essa letra A, ok? A letra B, parlamentarista e ruralista. Não estou citando muito José do Patrocínio, porque eu estou levando em consideração que vocês não tenham, né, ou não reconheçam o indivíduo na imagem. Se a gente reconhecesse que era o José do Patrocínio, que isso está relacionado, essa ideia progressista está relacionada à questão do abolicionismo, ficaria bem mais fácil a questão. Mas aí a gente parte do pressuposto que a gente não tenha reconhecido, ok? Parlamentarismo. Parlamentarismo a gente percebe aqui, né, um formato, uma forma de governo, e a gente claramente
percebe na imagem, né, que ela não faz menção ao parlamentarismo, nem muito menos, né, ao ruralismo. Porque se eu estou identificando que esses indivíduos, né, são semelhantes fisicamente ao que está em destaque e eles estão se auxiliando, né, recolhendo essas pedras e formando, né, uma espécie de altar ou escadaria para que essa figura central ganhe ainda mais destaque, eu vou perceber, né, que isso não é uma característica do ruralismo, porque nesse período aqui do século XIX, eu preciso compreender que a minha Lei Áurea, né, a abolição da escravidão, ela só vai ser assinada em 1888. Então, até aqui, né, até esse ano específico, a escravidão ela ainda existia no Brasil, ela ainda era uma ação, né, existente. Então, os ruralistas, as situações ruralistas, a gente vai perceber que está mais ligada aos grandes proprietários de terra. E eles eram pró-escravidão. Logo, as ideias progressistas aqui, elas não vão encontrar, né, um terreno fértil, ok? Socialismo e anarquismo. Veja só, socialismo a gente vai entender como uma forma de governo que quer a socialização dos meios de produção. De forma bem superficial, tá? Para que a gente não se entenda. E a gente percebe que o foco aqui não é essa questão do socialismo, né? Está mais pautada numa questão referente a direitos fundamentais, ok? Nesse sentido aí, a liberdade, tá? Então, a gente já exclui o socialismo. E o anarquismo é uma ideologia que eles pregam a questão da ausência de governo. Então não posso dizer nem que é uma ideia de governo, porque na verdade o anarquismo, em essência, ele diz que uma sociedade, né, que se fosse coerente, ela seria uma sociedade com a ausência de governo, né? As pessoas elas se autogovernariam, então não teria um governo instituído, ok? Então isso aí é basicamente, né, de forma superficial, a ideia do anarquismo. Novamente, a imagem ela não está fazendo menção a isso. Nem o José do Patrocínio fazia, ok? Letra D, igualdade racial e direitos humanos. Vejam só, essa é a nossa alternativa correta. O José do Patrocínio, como eu falei para vocês, ele era um indivíduo que lutava, ali as ideias progressistas dele estavam muito relacionadas à questão do abolicionismo, né, do fim da escravidão no Brasil. Então a gente percebe que, apesar dos indígenas terem sido escravizados aqui no Brasil, a grande massa, né, que foi escravizada, né, por muito tempo foram os africanos, certo? Ou os seus descendentes. Então a gente percebe que isso vai trazer uma situação de igualdade racial, tá? As lutas, né, as ideias progressistas desse indivíduo, elas traziam para a gente essa questão essa conotação, essa questão da igualdade racial. E, consequentemente, a igualdade racial ela vai estar ali dentro da conjuntura dos direitos humanos, ok? Então, os direitos humanos eles vão pregar ali a questão da pluralidade, da diversidade, de que todo mundo tenha tratamentos e acessos igualitários, ok? Então, a letra D é a nossa resposta correta. Como de praxe, a gente vai ver todas as alternativas, né? E a letra E não pode ser porque ela diz que as ideias progressistas são a eugenia, né? A eugenia é uma prática que buscava a criação de uma sociedade padrão, né? Imagina aí uma sociedade perfeita, ok? Com traços específicos, com características semelhantes. E aí a gente vai ver que essa eugenia não era praticada, até porque, além do Brasil ser um país multicultural, logo, a sua população, os traços, né, as composições morfológicas da sociedade brasileira, se a gente puder colocar assim, elas são diversas. Onde você estiver, se você abrir o Instagram e rapidamente for atualizando o feed, você vai perceber que as pessoas elas são diferentes, né? Sejam esteticamente, né? Sejam nas questões dos costumes, enfim. Então a eugenia, essa questão dessa padronização, criar uma sociedade ali mais ou menos, né, dentro de um parâmetro específico, não era defendido nem de longe, né, pelo José do Patrocínio, e a gente também não percebe isso na figura porque a gente está percebendo que aqui há homens negros, né, e os negros eles geralmente, né, eram condenados dentro dessa perspectiva da eugenia, ok? E, por último, a eugenia já garante a questão errada, e o internacionalismo seria uma situação aí de confraternização, né, entre as nações, vamos colocar dessa forma. E a gente percebe também que isso não era defendido, né? É importante, até porque a gente vê uma perspectiva dos direitos humanos, né? Quando os direitos humanos eles foram criados a partir da Segunda Guerra, a gente percebe essa questão da ONU de querer universalizar e garantir a todo mundo, né? Não só em um país específico, mas no planeta como um todo, né? Então o internacionalismo ele faz parte disso, porém ele não está ligado necessariamente à figura, né, apresentada na imagem, e também não poderia estar correta essa alternativa por conta de estar associado à eugenia, ok? Então a resposta correta seria a letra
letra D, igualdade racial e direitos humanos. Espero que vocês tenham gostado da correção da questão. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e nos seguir lá na página do Instagram, @OxenteTemHistória. Forte abraço, até a próxima aula!